Alguém pega uma água para mim, por favor, que eu acho que eu vou precisar. Obrigado. Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez meditar nas Sagradas Escrituras, desta vez no Evangelho de Cristo, relatado segundo Mateus, capítulo 5, dos versos 43 a 48. Nesta nossa série, estamos tendo aqui na nossa congregação em Cosmópolis, que fala sobre o Sermão do Monte, os princípios e valores do reino dos céus. Mateus, capítulo 5, dos versos 43 a 48. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, faça anotações e permaneça com a tua Bíblia aberta. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Obrigado. Curve a tua cabeça, vamos falar com o Senhor. Ó soberano Senhor, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a tua palavra. Ó Senhor, e que de fato esta palavra adentre o nosso coração. Crie raízes, ó Deus, e frutifique para a glória do nome do Senhor. Ó Pai amado, nos ensina que devemos amar, Senhor, o nosso próximo, sendo ele pessoa, ó Deus, que temos apreço, ou sendo inimigo nosso, devemos amá-lo conforme o Senhor mesmo nos amou. Ajuda-nos a compreender esta verdade, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, estamos chegando ao fim do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo este que, dentre muitas coisas, deixa claro a autoridade de Jesus sobre a lei, cujo significado, o cumprimento, a continuidade dela esteve, está e sempre estará sobre a presidência divina do nosso Redentor, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que é o Deus de todas as coisas. E pela sua autoridade aqui no capítulo 5, nós vimos, por exemplo, que Jesus ensinou acerca do mandamento de não assassinar. E ele vai dizer que não bastava apenas tirar a vida de outra pessoa, mas aquele que se irasse contra o seu próximo já o havia assassinado. Jesus também falou da lei que proíbe o adultério, mas ele foi além. Ele disse que não bastava apenas adulterar corporealmente com uma pessoa que não lhe era devido possuir, mas que a simples cobiça já era um adultério. Jesus também falou, por exemplo, da carta de divórcio que antes era dado por qualquer motivo por uma falsa interpretação da lei. Mas Jesus vai mostrar que a forma com a qual era feita era totalmente contra a vontade de Deus Pai, que uniu homem e mulher para serem. Seguindo esse fluxo de autoridade do nosso Senhor, chegamos então aos versos de 43 a 48, onde vemos os últimos dos 6 exemplos dados pelo Senhor Jesus de como seus discípulos deveriam cumprir a lei corretamente, mesmo em meio aos falsos ensinamentos dos escribas e fariseus que deturpavam essas leis. E dessa vez, Jesus vai falar referente ao tipo de amor que eles, como filhos de Deus Pai, deveriam praticar. O amor que os seus servos
discípulos, como filhos de Deus Pai, deveriam praticar. E ele vai mostrar que esse amor, queridos, praticado por aqueles que são filhos de Deus, filhos genuínos, em primeiro lugar, não segue o padrão natural. Não segue o padrão natural de amor que esse mundo concebe e que esse mundo entende, conforme os versos 43 a 44. Lembremos-nos que Jesus, ele ressalta a importância de seus discípulos terem uma vida que excede a justiça dos fariseus, que era um tipo de justiça corrupta, onde eles alteravam a lei de Deus aos seus próprios interesses. E o que fica claro aqui no verso 43 é que eles haviam corrompido mais um texto da lei, dessa vez que se encontrava em Levíticos 19:18, onde está escrito: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Agora observem, no texto não existe a expressão ou o mandamento: odeiem os seus inimigos. Mas os fariseus, os escribas da época, os mestres, haviam colocado essa parte, essa cláusula de maneira corrupta no mandamento. É provável, meus queridos, que os fariseus aderiram a essa interpretação, por exemplo, por dois motivos. O primeiro deles é porque eram de fato egoístas e não convertidos. Isso leva a algo característico, meus irmãos, daqueles que são puramente religiosos, como eram os fariseus, os escribas e os saduceus da época. Eles subvertiam a verdade, manipulavam a verdade de Deus para quê? Para suportar as suas próprias práticas pecaminosas, para terem uma falsa paz de consciência em meio ao erro que eles praticavam de odiar aqueles que eram conhecidos como seus inimigos. E quantas pessoas, meus irmãos, nós conhecemos que fazem o mesmo? Quando a pessoa ela fraqueja na fé, quando a pessoa ela começa a abrir mão dos princípios e valores do reino dos céus e abraçar, por exemplo, vertentes teológicas mais liberais ou ensinamentos que não estão de fato fixados nas sagradas escrituras, o que essas pessoas fazem? Elas deturpam a lei para que possam pecar em paz, para caber dentro das suas mazelas, onde elas querem de fato viver uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, mas com uma espécie de desencargo de consciência. Por exemplo, na nossa igreja presbiteriana, há muitos anos tínhamos um ministro chamado Caio Fábio. E Caio Fábio era, sem sombra de dúvidas, um dos maiores pregadores que tinha no Brasil, que dizia defender a fé bíblica, a fé reformada, e hoje é conhecido como uma espécie de pai do liberalismo no nosso país. Um homem que prega uma espécie de teologia amplamente liberal, uma espécie de graça totalmente deturpada, que não está de acordo com as sagradas escrituras. Mas isso só mostra que nós temos aí uma deturpação da lei para caber dentro das concupiscências pecaminosas de cada um, assim como aconteceu com este que estou citando, Caio Fábio. Agora, outra coisa a ser entendida aqui é que a Bíblia fala que aquele que primeiramente subverte a verdade de Deus é o diabo, é Satanás. E Jesus, lá em João capítulo 8, ele vira para os fariseus, estes que deturparam a lei, por exemplo, e diz: vocês são filhos do diabo, ele é o pai de vocês. Quem deturpa a lei de Deus certamente não está de acordo com o próprio Deus, mas sim de acordo com aquilo que faz o próprio Satanás. E essa forma deles em lidarem e manipularem com a lei levou a outro problema, um segundo problema. Eles tiveram as suas mentes obscurecidas para que compreendessem de fato quem era o próximo que a lei estava ensinando. Esses rabinos da época, por exemplo, eles consideravam como próximos, como pessoas próximas, não apenas aqueles que eram judeus, não aqueles que eram, por exemplo, prosélitos ou pessoas convertidas ao judaísmo, mas somente aqueles que faziam parte da mesma casta, que tinham interesses em comum. A prova disso é que eles mesmos perseguiram de maneira implacável e fizeram mal ao próprio Jesus, que era um judeu, e também aos seus discípulos. Eles não entendiam
quem poderia ser considerado o próximo. Então, quem de fato poderia ser considerado como um próximo? Quem era aquele que deveria ser amado, mesmo sendo uma espécie de inimigo, mas que cabe dentro desse aspecto de ser um próximo também? E aí que é quando nós olhamos para Lucas capítulo 10, a partir do verso 29, que Jesus vai responder uma indagação que é colocada sobre ele. Um jovem intérprete da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E é nesse contexto que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. A tão conhecida parábola do bom samaritano. E ele conta a história de um samaritano que vê um judeu. Os judeus, eles diziam que os samaritanos eram cães, que não deveriam ser considerados como irmãos, porque eram corrompidos moralmente e religiosamente. Mas Jesus pega a figura do fariseu que está passando para um determinado lugar, e ele vê um judeu ali jogado, e esse samaritano, ele pega aquele homem que foi espancado, que foi saqueado, que foi totalmente arrancado tudo que ele tinha, pega esse homem, cuida das suas feridas, faz tudo por ele, leva para um lugar para ser cuidado, paga por isso, e diz assim: olha, cuide dele, quando eu voltar, se precisar dar mais por isso, eu darei. E é nesse contexto que Jesus ensina quem é próximo. E fica claro para nós, então, diante disso, que o próximo não é simplesmente um familiar, ou aquele que é da mesma casta, da mesma etnia. Não é aquele que comunga da mesma fé, mas é todo aquele que aparece no seu caminho e precisa de você. O próximo é todo aquele que está diante de você, inclusive os seus inimigos, inclusive aquele que persegue você, esse é o seu próximo. Observem também que lá em Levítico 19, 34, já está claro também a ordenança do Senhor de abraçar aquele que é estrangeiro, de não fazer mal, de ter compaixão, de ter misericórdia, porque estrangeiros, em sua maioria, eram considerados inimigos do povo judeu. Então Jesus abrange, ele não está simplesmente trazendo uma nova coisa aqui, não ame só o seu próximo, mas também o inimigo. Ele está mostrando que o próximo pode ser também o inimigo. Porque o inimigo precisa do amor dos filhos de Deus. É por causa disso que Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, que insultam vocês, que caluniam vocês, que difamam vocês. Jesus traz a lei para a sua configuração original e amplia. Além de relembrá-los que o caminho era também amar os inimigos, Jesus acrescenta a ordenança de orar por eles. E eu te pergunto, quantas vezes você orou pelos seus inimigos? Quantas vezes você clamou por aquele que te fez mal? Queira você ou não, também é o seu próximo. Quantas vezes você orou pela conversão da vida dele, para que o Senhor tivesse misericórdia? Quantas vezes você orou para que tudo ocorra bem na vida dele, na família dele? Quantas vezes você intercedeu a Deus para que ele mudasse as suas más ações, se persegue você por causa do cristianismo, ou simplesmente porque não gosta de você no trabalho, ou por qualquer outra coisa, ou qualquer outra situação do dia a dia da vida? Quantas vezes você orou para que o Senhor refreasse esse mal no coração dele? Difícil, né? Complicado, né? O problema, meus irmãos, é que, além de muitas vezes nós seguimos o rumo natural do tipo de amor que esse mundo prega e odiarmos os nossos inimigos, ainda nós somos tão preguiçosos espiritualmente falando para orar por nós, que dirá também orar por eles. Mas a verdade é, nós temos falhado em cumprir aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos instrui. Mas, ao vermos as palavras de Jesus, faz também sentido para nós agora o termo utilizado aqui por Cristo para falar de amar. O termo é o tão conhecido termo grego ágape, que nós
sempre estamos ensinando sobre o que significa. E eu poderia falar aqui deste termo, desta palavra, em muitos aspectos históricos, significados, mas vamos ser diretos. Há um gramático grego do nosso país chamado Johannes Bergman. Ele observa que o significado mais amplo de ágape traz uma ideia de considerar com favor quem não merece, de ter boa vontade, de ter benevolência, de servir de maneira altruísta e sacrificial, visando o bem. Esse amor ágape é um amor que exige de nós sacrifício, que exige de nós compaixão. É interessante quando nós olhamos para o texto de Levítico 19, 18, quando diz lá que se deve amar o próximo. O termo hebraico usado é usado em sua maioria no Antigo Testamento para descrever o amor de Deus por Jerusalém, por sua justiça, pelo seu povo e também por indivíduos particulares. 32 vezes é usado neste caminho. Sendo assim, fazendo essa ligação, entendemos que é com essa espécie de amor que devemos amar também os nossos inimigos. É com esse amor sacrificial, compassivo. Meus irmãos, observem, apesar das palavras de Jesus também serem diretas em amar o inimigo, a lei já deixava isso claro. Porque não é um tipo de amor que você está ardendo emocionalmente por alguém, mas é um tipo de amor que de fato leva a essa ação. Lá em Êxodo 23 fala que o povo de Deus, aqueles que eram hebreus, judeus, deveriam cuidar até mesmo dos animais dos seus inimigos, das posses dos seus inimigos, e fazer de tudo para que chegasse à mão dos seus inimigos da melhor maneira possível. Portanto, Jesus não está dizendo que você deve amar simplesmente com uma vertente amoral ou remitente. Até porque Deus ele vai exercer juízo contra aqueles que são inimigos do seu povo. Isso é bíblico. Jesus também não manda você morrer de amores por seus inimigos no sentido de serem amigos próximos, como diz aqui em São Paulo, em ser passas, né? Andar de mão dada com seus inimigos, visitar a casa dos seus inimigos. Não. Mas como disse Alistair Begg, um livro chamado A Vida Cristã Segundo Jesus. O Alistair, ultimamente, está falando algumas besteiras por aí, mas ele tem alguns livros legais. E ele observa que esse amor, ágape, aqui não é um amor cego. Jesus não está dizendo que você tem que exercer esse tipo de amor cego às ofensas que são lançadas contra você. Porque, de alguma forma, esse amor não pode turvar a sua mente, os seus olhos para o que realmente está acontecendo. Ele, na verdade, está dizendo para nós vermos as coisas como exatamente são. Em meio à feiura, à maldade, à maledicência, o ódio. Nós enxergamos tudo isso, mas naturalmente, mesmo vendo esses defeitos, nós devemos amá-los de forma clara. Sabe por quê? Porque foi isso também que o nosso Redentor fez por nós. E irá fazer na vida de muitos dos seus escolhidos. Na vida de todos os seus escolhidos. Paulo diz em Romanos 5 que ele nos amou. Ele se entregou por nós. Ele se sacrificou por nós, mesmo quando éramos os seus inimigos. Mesmo quando o nosso respirar ofendia a Trindade. A nossa existência como pecadores lançados nas mazelas do pecado ofendia o Senhor. Ele mesmo assim nos amou. Lembre-se, Jesus está ensinando os seus discípulos aqui a serem diferentes, a serem totalmente contrários aos religiosos, escribas, fariseus e mestres da época. E observem que no verso 38 a 42, ele manda amar o inimigo, a ponto de você virar a face. Mesmo que eles tirem tudo de você, mesmo que tire a liberdade de você, devemos amar, porque nós somos amados por ele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Meus irmãos, certamente
Ao ouvir isso, parece algo inconcebível. Talvez tenha sido para quem estava ouvindo na época também. Quase que impossível. É o contrário até do princípio, do conceito de justiça. Afinal, a justiça funciona assim. Quem nos faz mal tem que pagar em primeira instância. Mas Jesus aqui está arrancando um pedaço cada vez maior do ego humano e pecaminoso que existe no nosso coração, que quer apenas a naturalidade das coisas. Porém, Jesus vai nos mostrar então que aqueles que amam como filhos de Deus não seguem o padrão natural de amor que este mundo está acostumado, mas segue o padrão celestial de amor. E é isso que nós vamos ver dos versos 45 a 48. Vocês devem amar os inimigos de vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. A prática do amor a qualquer tipo de pessoa tem um propósito central. Não se resume simplesmente à forma correta de agir ou receber a admiração dos próprios homens, que mesmo sendo inimigo, quando vê você amar, diz assim: nossa, que pessoa maravilhosa. Não. Mas Jesus vai mostrar que o propósito central de sabermos amar qualquer tipo de pessoa era para demonstrarmos que somos filhos de Deus, é para demonstrarmos que pertencemos de fato a essa filiação. É o padrão celestial de amor colocado em prática, para que vocês demonstrem que são de fato filhos de Deus Pai. Na língua grega, não está exatamente assim. A versão Almeida, Revista e Atualizada, traduz melhor esse termo aqui, que está lá: para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Mas a ideia não é se tornar filho de Deus porque nós amamos o nosso próximo, simplesmente. Mas é justamente essa ideia de imitar o nosso Pai. Aí faz sentido as palavras de Paulo em Efésios capítulo 5. Entendam, irmãos, os filhos de verdade, eles sempre vão refletir aquilo que eles veem dos seus pais. Por exemplo, quando você vê uma criança na igreja, você vai vendo as atitudes, o que aquela criança fala, como ela age, provavelmente ela está vendo em casa. É assim na escola também, é assim em qualquer lugar. Uma criança, ela reflete aquilo que ela vê em casa. Meu filho, por exemplo, você vai ver ele de vez em quando falando: eita pega. Você vai ver ele falando isso por aí já: eita pega, né? Que vem do dialeto baiano, para quem não sabe, nós temos um dialeto particular lá. E eita pega é tipo assim, é como você tomar um susto, ou dizer que não concorda, enfim, serve para muita coisa. Ou então você vai ver o meu filho falando por aí: nada a ver, nada a ver. Por quê? Porque ele também vem em casa, muitas vezes, a gente discordando, né, entre eu, a mãe dele, ou até mesmo com ele, a gente fala assim: nada a ver isso aí que você está falando. E ele está repetindo isso. Portanto, quando nós repetimos aquilo que nós de fato temos que fazer, que é amar a todas as pessoas, nós estamos refletindo o que o nosso Pai é. Agora observem que a estrutura do texto ressalta as intenções das palavras de Jesus. Observem aí que no verso 45, tudo começa destacando essa associação, e o verso 48 também termina fazendo essa associação com o Pai que está no céu. Quem ama o seu inimigo reflete a Deus. Por quê? Jesus, ele vai dar aqui o motivo. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Olha só, meus irmãos. O Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que odeia o pecado, ainda assim, mesmo que a maioria das pessoas ofendam a eles como injustos, o Senhor mesmo assim é compassivo para com eles. Ele faz chover sobre justos, mas também sobre injustos, com quem não merece. Isso mostra para nós que o amor que pode abraçar inimigos não se origina da terra, dos homens. Mesmo em seus mais heróicos momentos, os homens muitas vezes apenas amam aquelas pessoas que são de fato amáveis. Deus, por outro lado, tem consistentemente tido misericórdia e agido até mesmo em favor dos seus inimigos, mandando chuva, sol, graça e compaixão.
É o que nós chamamos de graça comum. O Senhor age com misericórdia, com graça comum para todos os seres humanos. Jesus então continua dizendo: vocês devem amar, porque se vocês amam aqueles que amam vocês, que recompensas vocês terão com isso? Os publicanos também não fazem o mesmo? Naquela época, o governo romano especificava uma quantia a ser arrecadado no meio dos governos dos estados que pertenciam a Roma. E eles designavam certos homens para isso, de maneira que esses mesmos homens poderiam ordenar outros que ficassem subordinados a eles. E a história nos mostra que, em meio a essa forma de cobrança de impostos por intermédio de publicanos, o que tinha aí de pessoas cometendo abuso na hora de cobrar os impostos, roubando das pessoas mais pobres, cobrando impostos absurdos a mais daquele que era colocado por Roma para ser cobrado, era uma coisa que fugia do controle. Nós lembramos, por exemplo, que Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de impostos, e ele fala isso, né? Eu vou restituir tudo aquilo que eu tomei. Lembre-se também que o próprio Mateus, que está escrevendo aqui, era um publicano. E os publicanos, eles tinham essa ideia aí de filantropia. Eles saudavam, eles ajudavam, eles amavam, eles cooperavam uns para com os outros. Jesus prossegue dizendo: e vocês, se saudarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Saudar as pessoas com ósculos. E aí? Qual é a diferença? E quantas vezes, meus irmãos, nós não somos assim, não é verdade? Nós queremos amar somente aqueles que nos amam. Nós somos condescendentes, compassivos, apenas com aqueles que fazem o mesmo conosco, que nos suportam. Queremos comunhão apenas com quem comunga de pensamentos iguais, de desejos iguais. E infelizmente nós estamos vendo essa espécie de separação até mesmo num lugar que não tinha que existir, que é dentro da igreja. Nós estamos experimentando nos nossos dias e na nossa realidade o triste fato de que pessoas dentro da igreja, ao invés de entenderem que tem algo em comum, e isso é o mais importante, que é Cristo, e assim se interrelacionar, elas estão escolhendo com quem querem se relacionar no seu dia a dia. Não, porque esse irmão aqui, ele comunga do mesmo pensamento que eu acerca de política, então eu vou somente me unir a ele, visitar a casa dele, estar com ele. Ah, porque essa irmã aqui gosta de falar mal de outras também, uma hora ou outra, então como eu também fofoco, eu vou juntar aqui e a gente vai bater aquele papo, né? Aquele irmão ali não gosta de tomar um mé de vez em quando, mas eu gosto de tomar, então eu vou juntar com o que gosta, a gente faz um churrasco e está tudo certo. Vejam, por motivos pequenos existe essa separação. Nós queremos amar, nós queremos estar próximos somente de pessoas que parecem comungar do mesmo pensamento que a gente. Ah, mas eu sou uma pessoa mais velha, eu não tenho o mesmo papo do novo. E é assim que muitas vezes estamos agindo, meus irmãos, mas está errado isso. Queremos, por exemplo, presentear somente aqueles que nos presenteiam. Bom, a pessoa me deu um presente, então vou presentear ela também. A pessoa me fez um agrado, então só vou agradar ela também. Mas, meus irmãos, não devemos ser amplamente seletivos no nosso amor e na nossa forma de amar, porque gentios, publicanos, pessoas más, qualquer tipo de pessoa faz isso. Nós devemos ir além, e esse tipo de amor não nos cabe. Devemos amar, ser compassivo e misericordioso, porque o Senhor o é conosco. Porque Ele foi conosco. É um amor ativo, é um amor que não espera algo em troca, é um amor que está em contraste com a falsa religião que existia antes e existe hoje. No século XIX, a população tribal da Nova Zelândia estava em guerra com tropas britânicas. E depois de uma dura batalha, os soldados britânicos acamparam próximo a um rio, que era também próximo a uma tribo que seria atacada. Em um determinado momento, os soldados britânicos, cansados, abatidos e sem forças, viram de longe embarcações dos seus inimigos tribais chegando.
Certamente houve ali alvoroço, medo, apreensão. Mas quando eles viram de fato o que tinha nas embarcações, elas estavam carregadas com leites, cabras e batatas. Então os neozelandeses chamaram o comandante ali e disseram: olha, um livro que os missionários deixaram conosco diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então, se vocês são os nossos inimigos e estão cansados, nós vamos ajudar vocês. Nós vamos alimentar vocês. Nós vamos cuidar de vocês. Observem o amor que de fato foi colocado em prática. Eles entenderam isso aqui mais do que a gente entende no nosso dia a dia. Esse amor deve ser praticado, meus irmãos, sem olhar a quem. É um amor também que é pacificador, e como disse Cristo nas bem-aventuranças, no capítulo 5, no verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No verso de número 48, Jesus resume tudo o que ele estava dizendo. Ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. O verso 48, meus irmãos, apresenta aí uma tradução com uma espécie de imperativo. Mas na verdade é um futuro do indicativo que na língua grega entende-se como um futuro indicativo modal que aponta para algo que deve ser feito, mas como uma obrigação. Então, de fato, aqui é uma coisa que funciona como uma ordem: vocês devem ser perfeitos. E o que significa ser perfeito? Como ser perfeito se somos pecadores, se somos falhos, se muitas vezes não sabemos amar como deveríamos amar? O termo aqui para perfeito significa maduro, equipado, totalmente apto, sóbrio. Há um termo que tem relação com este aqui na língua hebraica, que está lá em Gênesis 17:1. Onde o Senhor aparece a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. E ser perfeito está associado a quê? A andar na presença do Senhor. Então, ser perfeito, meus irmãos, como devemos ser, é de fato seguir o fluxo do que significa estar na presença do Senhor. Sendo assim, filhos obedientes a Ele e amando como devemos amar. É a missão para o povo da aliança. São essas ações que mostram a nossa associação com Ele. E que sabemos amar, não de forma natural, mas de maneira celestial, assim como mostrou o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, não há adjetivos em nós para descrevê-lo. Mesmo assim, Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, se humilhou e veio a este mundo suportar insultos, suportar coisas horríveis, mazelas, profanaram o nosso Senhor. E no momento em que ele estava na cruz, sendo pregado e zombado, ele olhou para os seus zombadores e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como já foi dito, o Senhor Jesus foi tão misericordioso que ele veio morrer por seus inimigos. Portanto, temos aqui o nosso exemplo de amor, e não há maior amor do que esse, como ele mesmo disse em João 15. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus. Portanto, entendam, não é algo que está a mercê do nosso querer. É algo que temos obrigação de fazer. Se dissermos que fomos salvos por Cristo, vivamos como Ele. Se dissermos que somos filhos de Deus, reflitamos o seu amor. Aqueles que são filhos de Deus amam a todos, irmãos, inimigos, próximos, e é isso que nós devemos mostrar todos os dias para a glória de Deus. Com essa verdade, então, eu convido você a curvar a tua cabeça,
para que possamos então, queridos, orar, clamar ao Senhor, pedir a Ele compaixão, misericórdia, perdão, porque muitas vezes nós não temos amado como deveria, porque temos falhado na ordenança que o nosso Senhor nos deu, mas também suplicar a Ele que Ele venha a nos deixar aptos para isso, porque não depende de nós simplesmente querer amar, mas é o próprio Espírito do Senhor que trabalha no nosso coração para isso. Vamos orar. Soberano Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes, ó Deus, nós temos falhado nessa que é a nossa obrigação. Nós não temos amado, Senhor, o nosso próximo, que dirá o nosso inimigo. Mas ensina-nos, ó Deus, que próximo de verdade é todo aquele que necessita de nós. É todo aquele que é colocado no nosso caminho, não importa se é para nos fazer o bem ou o mal. E devemos, ó Deus, dar o máximo por essas pessoas, cuidar dessas pessoas, nos dedicar a essas pessoas de maneira sacrificial, como o Senhor também fez conosco. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que não fique, Deus, essas palavras aqui simplesmente entre as quatro paredes, mas que de fato molde o nosso coração e vivamos assim como servos do teu reino, que carregam princípios e valores do reino dos céus. Ajuda-nos, ó Deus, que esta verdade se reflita em nós para a glória de Cristo. Assim nós oramos por Ele e nele, hoje e sempre. Amém. O nosso coração deve transbordar de amor, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Porque nos deu paz à nossa vida, a nossa alma está repleta de paz por isso. E assim então também juntos glorificar e exaltar o nome do único e verdadeiro Deus. Vamos então cantar esta verdade. Convido os irmãos a colocarem-se de pé, para que entoemos juntos o canto congregacional, Meu Coração.